Você liga o Facebook? Também. Muito boa noite, cá estamos nós para mais um Coisas de Casal. Ponto Logos. E estamos transmitindo hoje pelo Instagram do Coisas de Casal, mas também estamos transmitindo pelo Instagram do Lindomar. Daqui um tempinho a gente já não vai mais transmitir pelo Instagram do Lindomar, vai concentrar exclusivamente aqui no Instagram do Coisas de Casal. Doutor Sebastião, meu amiguinho! Sebastião, que saudade, menino! Oi, eu tô com saudade de você, hein, doutor? Eu tô precisando de encontrar com você. Você tá na minha lista pós-quarentena. Olha, o pessoal aqui no Coisas de Casal, ó, borbulhando aqui. Cláudia, aí sim, hein? Cláudia Darli, muito bem-vinda. Débora Bastos, bem-vinda. Lília falando oi pra gente, bem-vinda. Juliana, a Leide, Cleide. Olha quanta gente boa por aqui. Regina Portela, boa noite. A Regina e o Duvaldo, ó, juntinhos. Bem-vindos ao Coisa de Casal, Regina e o Duvaldo. A Lília Venâncio está dizendo que é a primeira vez. Lília, espero que você curta estar conosco, minha cara. Muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Deixa eu ver quem mais aqui para trás, que eu não dei tchauzinho. Olha, o Rick. Rick Capoeira, olha só, Cláudia Darli, Glei, as outras pessoas já tinha cumprimentado, Leidiane, Cristiane, Penha. Gente, eu espero que vocês se sintam muito à vontade aqui conosco, eu espero que vocês curtam estar com a gente, né? E hoje no nosso Coisas de Casal, para quem está entrando pela primeira vez, nós temos 2 lives semanais. Toda segunda-feira, às 20 horas, o Lindomar faz sozinho essa live. Porque sabe como é que é, né? O homem gosta também de ter um momento sozinho, né? Eu deixo. E eu quero dizer que essas lives na segunda-feira, eu estou tratando do tema contos de fadas relacionado ao casamento. Aquilo que eles escreveram tem a ver mesmo com a nossa realidade na modernidade sobre o casamento? Eu estou explicando toda segunda-feira, às 20 horas, sobre este assunto. Aí, ó, a Cláudia tá dizendo que é a primeira vez dela aqui também. Cláudia Darli, bem-vinda. Vitor Barbosa, bem-vindos. Aí, o que acontece? Então, segunda-feira o Lindomar faz a live às 20 horas, sozinho. E na sexta-feira nós fazemos a live juntos, tá? Então, e como hoje é sexta-feira, nós estamos juntos. Como hoje é sexta-feira, nós estamos juntos. Ficou estranho, a gente só tá junto na sexta-feira? Não, todos os dias, mas aqui na live. É bom explicar tudo nos mínimos detalhes. Aqui, ó, a Gorete está conosco, a Elis Betânia e Tati. Muito bom, bem-vindos, bem-vindos. E hoje o tema, hoje a gente vai falar dias de crise, né? Em períodos de crise. Será que em períodos de crise só o amor é suficiente para segurar a relação? Ou, se não é, qual é o segredo para segurar a relação em tempos de crise? Esse é o tema pedreira que nós vamos tratar hoje, né? Muitas pessoas pensam em crise em momentos esporádicos. Crise o tempo todo, vós tereis convosco. Ai, que horror! É porque, na verdade, como que você vai tratar alguma coisa entre 2 pessoas totalmente diferentes, que têm as suas particularidades, que têm o seu próprio universo? Eu estava falando para a Márcia agorinha aqui, que casamento é tipo uma democracia, onde o que é contrário também tem voz e tem vez, ok? Então, não é só a diferença que está em jogo no casamento entre eu e a Márcia, é a diferença interna dentro de mim. Eu tenho aqui dentro de mim diferenças, e eu preciso relacionar com essas diferenças, porque a diferença, ela tem pontos e particularidades positivas que me ajudam a crescer. Mas a Liz está colocando um adendo aqui, que eu quero uma aprovação para esse adendo da Liz na nossa lei aqui, ó. Democracia onde a mulher sempre tem razão.
Mas aqui em casa a mulher sempre, ela fala mais baixo do que eu, sempre. É sempre eu que falo mais alto. Pode falar o que você fala alto. É porque a Márcia fala pra mim assim, bem, você já fez isso? Já fiz, bem. Nossa, você até afinou a voz agora. É porque, é igual a lista falando ali, a mulher que manda, não é? Teve até uma queda de testosterona aqui. Até eu acho que teve isso. Que horror! Mas e aí, conta pra gente, como é que estão as coisas aí nesse período de quarentena no seu relacionamento? A Xavier, minha esposa que se separa, quer se separar de mim, 10 anos de casamento, mas quero reconquistá-la. Olha só, Xavier, Thiago Xavier. Isso aí, meu caro, vamos pensar aqui em algumas ideias, né, para que você possa aplicar aí, conseguir um caminho, né, porque o fato é que casamento, gente, é desafiador, né, relacionamento é desafiador, todo e qualquer relacionamento é desafiador, mas o relacionamento do casamento, ele envolve muitas questões, né, envolve finança, envolve filhos, envolve família, enfim. E aí a gente tem que começar a ter estratégias. Então, essa semana, um monte de gente começou a chegar no Coisas de Casal, né? A gente começou a estar mais presente aí para vocês. Então, só para contar para vocês, eu e Lindomar, nós somos casados já há 30 anos. Tem 30 anos de casamento. Nós somos psicólogos e como psicólogos nós trabalhamos com terapia não só individual, mas também terapia de casal. Então o Coisas de Casal é um espaço para nós trazermos não só a nossa experiência de consultório como psicólogos que somos, mas a nossa experiência enquanto casados que somos com os nossos perrengues. Então, Thiago, você está passando por essa luta aí agora, meu amigo, mas essa luta é uma luta que muitos casais já passaram e superaram. Então vamos trabalhar aqui juntos para nós conseguirmos as nossas estratégias. E hoje a gente tem algumas chavezinhas de conhecimento para entregar para vocês, para que a gente pense como fazer para superar a crise. Ó, a Fabiane diz, faço 15 anos dia 7, é uma luta diária. Ó, já tô te dando os parabéns antecipados aí dos seus 15 anos de bodas, e é isso, é uma luta diária, né? Mas o Lindomar vai começar falando pra gente, porque eu fiz uma provocação, eu fiz um story ontem, fazendo uma provocação. Será que só o amor resolve? Só o amor é suficiente para poder fazer o casal superar as crises? Depende do amor que você está falando. Não, pera lá. Depende do amor? Existe mais de um amor? Existe vários amores. É o amor da mulher e o amor da amante? Existe. Não, pelo amor de Deus! Existe vários amores. Não é nesse sentido de amar mais de uma pessoa. Existem diferentes tipos ou sentimentos de amor. Para nós, na tradução para o português, ficou só amor e meio que empobreceu a coisa. Mas existe mais de uma forma de amar. É lógico que nós sabemos disso, porque a forma como eu amo o Lindomar é diferente da forma como eu amo os meus filhos, que é diferente também, por sua vez, da forma como eu amo os meus pais. Então, a primeira chavezinha que nós queremos entregar para vocês nessa live de hoje é falar que existem diferentes amores e qual será que é o tipo de amor que você tem nutrido no seu casamento. Manda ver. Olha, nas minhas lives, na segunda-feira, eu tenho falado sobre contos de fadas. Então eu vou utilizar, Márcia, o conhecimento que eu tenho adquirido no estudo dos contos de fadas para ilustrar isso. Perfeito. Em todo conto de fada existe o amor romântico. Existe o amor no começo romântico e existe o amor que está lá no final, que fala assim, ó, e viveram felizes para sempre. É como se a felicidade fosse eterna. Esse amor romântico, ele é extremamente importante para eu interessar pela Márcia. Assim que eu conheci a Márcia, aquela coisa, eu criei um monte de fantasias em relação a ela. Ela andava próxima à minha casa, né? Nós éramos vizinhos, e eu via ela andando com a sobrinha dela, uma japonesinha, e eu olhava para ela, e ali eu viajava. Esse amor é o amor romântico. Ele já tá falando essas coisas porque hoje é sexta, entendeu? Ele tá querendo aproveitar para me conquistar nessa sexta. Tá tirando minha concentração. Eu comecei a perder o contexto meu aqui. Então, assim, o amor romântico, ele é importante. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, mas eu perdi a minha esposa e estou tentando conquistá-la. No Contos de Fadas, a gente percebe que o primeiro amor, ele não mantém a história até o final, tá? Escute o que eu estou dizendo. O primeiro amor romântico, ele não mantém um casamento duradouro. O amor romântico ou passional, o amor de paixão, ele não mantém a relação duradoura. É curta, tá?
É igual um ato sexual. Você mantém um ato sexual por 2, 3 dias? Não. Você faz e aí você tem que alimentar de novo. Então, o que acontece? O amor romântico e passional, ele é o início, ele é o começo. Inclusive, ele é totalmente baseado em projeção. Eu não estou vendo o outro, eu estou vendo o resultado do meu prazer. Eu estou vendo a continuação. Eu não vou falar eu ia falar outras coisas aqui, mas se fosse um canal mais fechado, eu ia falar. Não, então, não vai falar? Eu estou vendo a continuação da minha sexualidade, tá? Do meu prazer sexual projetado numa mulher. Agora, no conto de fadas, Márcia, é muito claro isso. No caso da Princesa Encantada, por exemplo, né? O que acontece? Ela vai lá com aquela carruagem de abóbora, aqueles cavalos lá que são ratinhos, aquele cocheiro que é o lagarto lá e tal, e fica aquela coisa maravilhosa, mas aí acaba, a meia-noite acaba. Tudo acaba. E depois que acaba, o que acontece? O encanto acaba. O encanto acaba. E aí o que você vai fazer? Então tem muitas pessoas, Márcia, que elas falam assim, meu casamento depois de 10 anos. Então, de certa forma, você estava segurando em coisinhas de encantamento. Muitas vezes, na ilusão do encantamento, tem que surgir o verdadeiro casamento nesse processo. Sim. E muitas pessoas passam o tempo e elas não percebem que o amor verdadeiro, ele implica em dedicação, sacrifício. E esse sacrifício, as pessoas falam assim, mas sacrifício? Você sabe o que é sacrifício? Sacrifício é assim, ó. Eu abro mão de uma coisa boa por outra melhor. Então, eu abro mão de algumas coisas que são particularidades minhas para satisfazer as particularidades da Márcia. Então, porque eu acho, na minha concepção, que é mais importante eu fazer isso para ela. Então, esse sacrifício não é aquela coisa assim, é difícil demais, não é isso. Tô indo pra forca, tô indo pra morte. Não, você está abrindo mão de uma coisa boa por uma melhor. Por exemplo, você muitas vezes está aqui agora dedicando a cuidar do seu casamento, você podia estar assistindo um programa aí repetitivo que fala de coisa ruim. Talvez tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. E largar aquilo para isso aqui que é melhor. Poxa, eu estou aprendendo alguma coisa para fortalecer meu casamento, para que antes do encantamento acabar, eu tenha pegado pelo menos um sapatinho de vidro. Ai, que lindo! Gente... Poxa, para tudo. Eu não preparei isso aqui. Para tudo. Lindomar deu uma chave extraordinária agora aí. Ixi, né? Caramba. Que o encanto vai acabar, vai. Então deixa eu aproveitar e trazer aqui algumas concepções dos teóricos da psicologia que tratam de relacionamento conjugal. Então existe uma estimativa, né? Existe uma média que se fala de 3 anos e outros falam de 1 ano. Que esse encantamento, que ele vem do amor romântico, que ele existe, principalmente para nós do Ocidente. Porque se a gente vai olhar para as tradições do Oriente, nas tradições do Oriente, o casamento se dá por escolha. Então já não existe o casamento, o amor romântico, né? O que existe é o pai escolheu aquela moça, o pai escolheu aquele rapaz, as famílias aumentar o patrimônio. Escolheram. Por N motivos, né? Tem algumas tradições que os filhos são prometidos já desde que nascido, em outras tradições se escolhe depois de adulto, mas o fato é que não existe a interferência do amor romântico. Eu escolho porque e saiu o coraçãozinho do meu olho quando eu vi o Lindomar, né? E sai faísca quando eu dei o primeiro beijo. Não tinha o primeiro beijo. O primeiro beijo foi na noite de núpcias. Então, quando a gente olha para essas tradições, que ainda existe já, gente, é coisa do passado, porque no passado isso acontecia também aqui no Ocidente, mas no Oriente ainda existe essa tradição do casamento por escolha familiar. Então aí a gente está fora o amor romântico, mas para nós o amor romântico é muito o nosso cotidiano. Eu acredito que é possível que 80% de nós que aqui estamos nos casamos por uma escolha muito motivada por esse encanto. Eu me encantei pelo Lindomar por N questões, ele se encantou por mim por N questões. Gente, nós não estamos falando de amor cego, tá? Pode ser que outro dia a gente faz uma live para falar de amor cego, paixão cega. Não é isso. Eu olhava, eu via alguns defeitos, mas as qualidades que eu via me encantavam tanto que fazia entender que valia a pena. E o mesmo no caso dele. Então dizem esses teóricos da psicologia, os mais, aqueles que dão uma data maior, né? Eles dizem 3 anos. Aqueles que são mais radicais, não, 1 ano, acaba, o amor romântico acaba. Então, pegando o conto de fada da Cinderela, é isso, a carruagem volta a ser abóbora, né? Então, assim, depois que você entra para dentro de casa, você começa a ver a coisa como ela é. E ver a coisa como ela é significa que começa a descortinar, verdades começam a aparecer.
Só que você tem que guardar o sapatinho da Cinderela. Achei isso tão lindo, bem. Fala disso. É porque, por exemplo, até alguém está falando assim, existe sim o amor romântico, depende de cada um para existir. Existe mesmo, se você guardar o sapatinho de cristal. Se você não guardar, o encantamento acaba e você perde o vínculo com aquilo que era tão encantador. Então, assim, por que tem muitas pessoas, por exemplo, você fala assim, mas você e sua esposa não são românticos? Nós somos, mas tem muito mais do que isso. Então, assim, se você conseguiu pegar o sapatinho de cristal e você está com essa pessoa, o resto da história desenrola. Sim. Tanto que você vai perceber lá na frente, nos contos de fadas, que o príncipe ele vai enxergar a verdade como é, que ela não é nada de princesa, ela é a gata borralheira. Então você... E é ela que ele quer para ela. Tá, e ele quer isso. Então não tem problema. O detalhe é que quando você fica só no encantamento, e aí o que acontece? Você enxerga a realidade como é, talvez você não queira ver a realidade como é. Mas para que o conto de fadas termine com sucesso e viveram felizes para sempre, é necessário enxergar a vida como ela é. E quando a gente fala do felizes para sempre, entender que felicidade não é a ausência de momentos de dor e de tristeza, né, e de sofrimento, isso faz parte do dia a dia. Então, voltando à provocação que eu fiz para a nossa live de hoje, o amor é suficiente para ajudar a pessoa a superar as crises? Bom, depende de que amor você está falando. Se a gente está falando desse amor, do encantamento, da paixão, esse sozinho, tá, gente? Não é que a gente não tenha ele e ele não tenha que existir. Ele tem que existir, ele tem que voltar para a baila, entendeu? É bacana ter essa caliência na relação, isso é importante. Mesmo porque nós somos, como é que sul-americanos? Como é que fala? Latinos. Latino-americanos. O latinos, ele come pimenta, ele gosta de trem caliente. Porém, ele sozinho não segura a crise. O que segura a crise é um outro modelo de amor. Então, se a gente estivesse buscando aqui os termos gregos, né? O nome desse amor da paixão, do amor do encantamento, é o amor Eros, né? E aí a gente vai lembrar lá o deus grego Eros, né? Que atira a flecha, e quando a flecha dele atinge a pessoa, e ela se apaixona loucamente, ela ama intensamente. Isso é importante, mas existe um outro modelo de amor, que é o amor, aí, usando também o termo grego, o amor filéu, que é o amor da amizade, não é filé não, filé também é bom, esse é filéu, amizade. Então existe essa questão de que na relação, a paixão, ela tem o seu papel, tem o seu valor, a gente precisa criar estratégias para fazer a paixão rebrotar sempre, mas a amizade é o segundo nível, e no nível da amizade as coisas melhoram. Realmente, porque nesse momento nós vamos sair, eu vou usar alguns termos aqui, se você tiver dúvida você pergunta, tá? Geralmente o amor romântico, o amor ligado à questão da viver o felizes para sempre, está muito ligado ao inconsciente coletivo. A maioria dos relacionamentos, ele começa no inconsciente coletivo. Tem pessoas que falam assim, nossa, você e a menina dá tão certo, né? A outra pessoa não tem essa capacidade de decidir com quem você vai casar, é uma coisa muito pessoal. Mas nós somos motivados muito pelo coletivo. Uhum. Por exemplo, é moda até hoje fazer casamento? É moda até hoje. É inconsciente coletivo casar? É. Se casa muito ainda. Só que se separa muitas vezes mais do que se casa. A estatística aí, né? É do IBGE. Por que isso? Porque está muito presente no inconsciente coletivo. Então, o casamento, a pessoa pode interessar pelo outro porque eu quero constituir uma família. Isso é inconsciente coletivo. Está muito preso no inconsciente coletivo. Mas tem que se tornar pessoal meu desejo forte. Então, o que eu estou querendo dizer no que diz respeito às projeções é que nós vamos ao encontro de alguém porque nós sonhamos encontrar a nossa amada e as mulheres sonham encontrar o seu amado. Agora, tem que passar pelo meu individual. Quando passa pelo coletivo e chega no individual, aí o casamento cria consistência. Porque não é porque eu preciso, não é porque eu tenho, é porque eu quero. Quando você chega nessa questão do eu quero, resolveu tudo. Você passa por cima de problema. Por exemplo, eu quero ficar com a Márcia. Não é que eu preciso. Tem pessoas que falam assim, eu preciso porque eu tenho filhos. Eu tenho, porque eu tenho que ficar junto porque eu tenho filhos. Não. O certo é porque eu quero.
Então, quando chega nesse nível, ele é poderoso. Aí nós estamos falando de um amor que é poderoso, que transcende o amor romântico, que transcende o amor e viveram felizes para sempre. Não estou dizendo que você não vai viver feliz para sempre. Você vai ter dificuldades, mas esse amor que ele é capaz de dedicar, ele é capaz de entregar, e ele é capaz de ter coragem para enfrentar, ele doa e ele faz sacrifício, ele vai dar solidez para essa relação ser duradoura, com a mesma intensidade de quando você conheceu essa pessoa. Exatamente. Então, tem vezes no consultório que eu falo assim, mas a pessoa fala assim, doutor, mas é possível mesmo eu manter esse casamento quente? É possível. Só que você vai ter que doar, você vai ter que se entregar, você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que dedicar para esse amor, porque isso não é de graça. Tanto no conto de fadas, não é nada de graça. Existe um sacrifício. Aquele príncipe, ele tem que largar aquilo que estava lá ordenado pelo seu pai, que era rei, para casar com alguém que era uma plebeia, né? Sim. Então, veja bem, a gente está falando aqui agora da ideia da amizade, né? Então, amizade é um próximo nível. O Lindomar está falando da questão da escolha. Eu tenho que escolher, né? Uma escolha consciente, eu quero. Porque quando a gente está movido pelo primeiro amor, que é o amor da paixão, quando eu digo primeiro, porque em geral ele vem inicialmente, né, na nossa tradição cultural, a gente vai sendo movido, a gente vai sendo levado, a paixão nos leva, né? Mas quando existe um momento em que a paixão só não segura, a decisão aí, ela é a decisão por eu quero ser amiga dessa pessoa. Então eu quero fazer uma pergunta provocativa para você. Ok? Responde aí essa pergunta aí, lá na sua cabeça, no seu coração, né? Se você fosse descrever numa escala de 0 a 10, em que 10 é best friend, ok? Amigo máximo, assim, o maior amigo, 10. E 0 é o inimigo, ok? Nessa escala de 0 a 10, qual é o nível da amizade entre você e o seu cônjuge? Entre você e a tua mulher e você e o teu marido. Qual é o nível de amizade? E aí a gente vai começar a perceber que para determinar esse nível de amizade, a gente vai ter que olhar o dia a dia da relação. Tipo assim, acontece uma situação boa, quem é a primeira pessoa que você pensa para contar, né? Então se você pensa que é o seu cônjuge, isso é um dado de amizade, porque as coisas boas a gente quer contar para os amigos. E quando acontece uma coisa ruim, você quer contar para o seu cônjuge, porque quando acontece uma coisa ruim, a gente quer ligar para um amigo, porque o amigo vai dar para a gente o colo e o apoio, e de vez em quando o amigo também vai dar os puxão de orelha, porque amigo não é aquele que só passa a mão na cabeça, não. Amigo é aquele que puxa a orelha, né? De vez em quando eu falo isso pro Lindomar, quando a gente tem os nossos arranca-rabos assim, né? Porque ele me fala uma coisa com uma expectativa de que eu dê uma resposta e eu dou outra resposta diferente, que contrapõe a percepção dele, e ele fica bravo, e é lógico que fica, gente, é natural, é ser humano, né? E aí às vezes eu viro pra ele e falo assim, olha, o negócio é o seguinte, o meu amor por você não é pra ficar dizendo só o que você quer ouvir não, viu? Então assim, falar as coisas quando está passando por dificuldade, é contar as vitórias, é contar os sonhos. A gente quer contar sonho para os amigos. Com os amigos a gente faz projeto de futuro, a gente combina, né, com um amigo, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um churrasco. Vocês fazem projeto juntos? O amigo é aquele que a gente abre mão de outras atividades para estar com o amigo. Essas são perguntas que você precisa fazer para poder responder esse indicador de 0 a 10, qual é o nível de amizade entre vocês. Tem gente que colocou 5, 6, 7, teve um que colocou 10. Olha só, a Liz tinha dito alguma coisa que o Eduardo fez antes, que eu não sei. E parece que está perguntando se ele quer dormir. Não, o Eduardo perguntou se tem escala negativa, e a Liz, gente, que é a mulher do Eduardo, disse assim, você quer dormir no sofá? Eduardo, meu filho, a escala negativa já começou, Eduardo. Olha o risco, você já está pontuando -0. Você está abaixo de 0, Eduardo. Com essa sua pergunta, você já pontuou abaixo de 0. Lena falou assim, já contei muito mais com ele, agora está mudando. Será que sou eu? Nota 7. Pois é, minha cara, os tempos são assim, né? Às vezes nós passamos fases de crise.
Já existiram momentos no nosso casamento que, se a gente fosse determinar qual que era o número, naquele momento, naquele recorte de tempo, o número era muito baixo. Por quê? Porque a gente estava vivendo uma crise relacionada a filhos, uma crise relacionada a dinheiro, uma crise relacionada a ideais, eu pensava de um jeito, ele de outro. Agora, é importante observar que as crises fazem parte do nosso projeto de desenvolvimento, né? Alguns casais acabam, infelizmente, perdendo as bênçãos, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão aqui, porque no momento de crise eles entendem que aquele é o ponto final. Gente, uma crise não necessariamente é o ponto final. Uma crise, às vezes, é só o nosso ponto de partida para um momento melhor na nossa relação. E o que vai segurar aí é o quanto eu quero... Porque a amizade é muito assim. Eu não sei como é que vocês são com as amizades, né? Agora falando de amigo fora de casamento, né? Amigos mesmo. Mas não tem aquele amigo assim que dá trabalho pra gente, que às vezes a gente passa umas raivas com ele, mas a gente ama esse amigo e a gente quer continuar a relação. Então, de repente, é uma amizade que você já carrega há 20 anos, 30 anos, aquela pessoa de vez em quando dá uma despirocada da cabeça né? Nossa, fulano tá chato, a gente fica sem se encontrar um tempo, mas depois volta, porque existe uma relação de amizade que vale a pena. Então, amizade, mesmo as amizades lá fora, elas não são perenes, porque, ai, que delícia ser amigo do fulano. Não, gente, toda relação, quando é muito próxima, dá atrito. Isso aqui relação é relar. E aonde rela, dá atrito. Dá atrito. E aí machuca. Desgaste. Tem estresse. Só que eu paro e penso assim, vale a pena continuar amiga da fulana? Vale a pena continuar amizade com o fulano? Então, esse raciocínio, a gente precisa trazer ele para dentro do casamento. Porque esse amor, que do grego é filéu, que é o amor da amizade, esse sim tem a capacidade de nos ajudar a superar a crise. E aí pensando na quarentena, né? Se não for amigo, como é que fica na quarentena dentro de casa junto? É porque na quarentena o humor tá à flor da pele, né? As pessoas estão, de certa forma, enclausuradas. E isso gera algumas coisas, tipo assim, ó, será que isso não vai acabar? Dá a ideia de alguma coisa que dura muito e parece que nunca vai chegar ao fim. E a gente vai chegando a duas coisas, né, que o ser humano tem problema: o tempo e o espaço, né? O espaço, porque o espaço é pequeno. Tem gente que tem apartamento de 40 metros, 50 metros, né? Espaço pequeno. E ainda tem a questão do tempo. Então há uma necessidade de começar a elaborar algumas questões que não me deixem perder a minha individualidade. Então, assim, uma relação, para ser duradoura e para ela suportar a quarentena ou qualquer dificuldade, tem que ser preservada a individualidade. Uhum. Eu tenho que ser eu, a Márcia tem que ser ela. Tem momento que nós dois somos um só, mas tem momentos que nós estamos separados. Sim. Esse movimento de ir e vir é que ajuda a gente a não perder quem nós somos na essência. Porque tem muitas pessoas que elas acabam se perdendo. Tem alguns que falam assim, poxa, eu estou casado com essa pessoa há tanto tempo e o casamento só está mantido porque eu me anulei o tempo todo. Poxa, aí é grave, né? Aí não dá. E ninguém merece. E a outra pessoa também não merece esse tipo de situação, porque você nunca foi transparente, ou não deu conta de ser também, né? Mas, de certa forma, ela se sente culpada, né? Poxa, quer dizer que eu sou a questão da sua infelicidade. No consultório a gente encontra muito isso em questões de pessoas que estão namorando ou que estão se preparando para casar. Elas falam assim, ó, porque a mulher reclama demais, a menina reclama muito do namorado, e o namorado fala assim, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para você, porque eu faço você sofrer demais. Mas na verdade o sofrimento é justamente a falta da pessoa perceber que o outro ele é diferente mesmo. E é por isso que é interessante. Sim. Porque se ele fosse igual, você casaria com você mesmo, né? Ou casar com o espelho. Casar com o espelho. Então há uma necessidade dela ser diferente de mim, senão eu vou entrar num lugar e eu conheço tudo, ou é tudo igual a mim. Qual é a graça que tem? Sim. Qual é a aventura desse projeto? O casamento é uma aventura, tá, gente? Ninguém sabe o que vai acontecer. A única garantia que tem que vai durar muito é o tempo que você está junto com a pessoa. Sim. Porque ninguém tem segurança total nisso. Porque vai aparecer desafios, e se você passar da fase número 1, você vai para a fase número 2, número 3. Tem gente que está na fase
30. Vamos calcular assim, ó. É um jogo. Não mais falando do jogo do videogame. Vamos calcular assim, ó. Se você está com 10 anos, você já está na 10ª fase. Agora, é importante você ter aprendido a passar por todas as fases e ter habilidade nas fases. Senão você pode voltar e não dar conta de chegar de novo na fase que tá. É. Gente, amizade é o tema central dessa nossa live de hoje. O pessoal tá comentando aqui, alguns comentando que com a quarentena foi ficar melhor porque tá tendo mais tempo para relação. Tem gente que comentou que na casa não tem problema de espaço, mas que aumentou o número de briga mesmo, né? Mas é isso, crise, aí a gente não está falando só da crise nesse momento, que é uma crise, né, global, que é a crise referente à quarentena, que tem a ver com a crise do medo, né, alguns enlutados, de perda de entes queridos, outros com medo da doença e a crise financeira, isso é uma crise. Mas crise, gente, crise é sempre um momento de crescimento e evolução. Então, quantas crises nós, como casal, já passamos antes de estarmos vivendo essa crise da quarentena? E cada crise é em si uma oportunidade. Então, se tem algo que a gente pode pensar, o que fazer para superar a crise? Não existem respostas miraculosas, ok? Não existe varinha de condão e bola de cristal dentro desse espaço. Mas, se existe algo que a gente pode dizer sem medo de errar, invista na amizade. Invista na amizade. Amizade gera intimidade. Amizade gera cumplicidade. Existem alguns casais que moram juntos, dormem juntos, mas tem um muro de Berlim entre eles. E olha que esse muro já caiu, né? Esse muro já caiu, mas o deles não caiu. E cada dia é um tijolinho a mais. Então, se você deixa de conversar, é um tijolinho a mais. Às vezes as pessoas têm inabilidade de falar das suas emoções. Se você não fala o que você está sentindo para o seu cônjuge, é um tijolo a mais que você está colocando nesse muro que divide. Então, de repente, o casal consegue até ter intimidade sexual. Tem o sexo, mas é um sexo que é uma intimidade de corpo, mas não uma intimidade de alma e de espíritos. Porque o muro de Berlim continua separando. Então, a dica que nós queremos nessa live trazer para vocês, e assim, a gente gosta sempre de dar um caráter prático, né? O psicólogo, em geral, quando ele faz uma sessão, é para o paciente refletir, mas se o paciente não agir, só reflexão não cura ferida, gente. Tem que ir para ação, né? Então, a gente quer dar esse caráter prático para vocês dessa live de hoje. O que vocês podem fazer para conquistar de novo espaços de intimidade, não só da intimidade sexual, de amizade. O que fazer para conquistar a amizade? O que será que se eu fizer, eu conquisto a amizade do Lindomar? O que será que se o Lindomar fizer, ele conquista a minha amizade? Então, se a gente começar a ser mais perspicaz, prestar mais atenção, a gente vai descobrir, né? Qual é a forma que o Lindomar gosta de ser tratado, que quando eu faço, gera para ele baixa a guarda? Não sei qual é. Eu uso 100% das vezes? Não uso 100% das vezes. Ele também não usa 100% das vezes. Por quê? Porque a relação é uma relação, né, como o coração. O coração bate, faz esse movimento. Então, tem momento de atrito e isso é natural. Mas se eu sinto que a amizade está sendo ameaçada, então eu preciso voluntariamente, intencionalmente, desejosamente criar coisas para resgatar a amizade. Eu acredito, Márcia, que para os internautas que estão nos acompanhando, um termômetro que não dá errada em relação a medir como é que está o relacionamento é o desejo de estar na presença do outro. É fantástico. Quando você não consegue ficar na presença do outro, o termômetro já está indicando que é febre. O trem está feio. Porque o momento de estar juntos não traz aquela alegria, aquela felicidade. A Márcia falou no começo, a gente quer contar para os amigos quando a gente tem uma novidade, e a esposa é assim também, quando a gente está bem, a gente quer ficar na presença, quer estar junto. Então, esse fato de não querer ficar junto
já está demonstrando que precisa ser revisto, né? O ambiente, é preciso fazer uma pesquisa de clima organizacional da casa, ambiente da casa, porque o clima está tenso, a coisa está pesada. E se o clima está difícil, muitas vezes olha para dentro de você, Sim. porque muitas vezes o problema não é lá, o problema é cá. E nós temos a mania disso, quando nós não estamos bem, nós queremos encontrar um culpado. E isso é muito ruim. Não existe problema lá, problema é cá. Se o problema circunstancial está me pegando, de alguma forma eu contribuí. Ah, mas é muito mais fácil você fazer assim, porque você pode mudar você. Não pode? Você pode melhorar a questão do seu humor, você pode ajustar as questões internas de medo, de pavor. E fazendo isso, você ajuda o seu cônjuge. Porque de uma forma ou de outra, ele é o reflexo daquilo que internamente você está construindo no seu universo. Ó, eu quero ler uma dica aqui, que essa dica da Luzia aqui foi fantástica. O marido da Luzia é um homem esperto, olha só, ele já percebeu como é que ele consegue resolver. Ela diz que sim, o diálogo é tudo. Aí ela conta aqui, ó, meu marido tem uma tática e dá risada. Quando eu estou brava, ele compra um chocolate, me chama pro quarto e fala, vai mulher, desabafa. Dá chocolate pra ela. Esse seu marido é um gênio. Muito bom, muito bom. Gente, nós temos que ter as nossas chavezinhas, as nossas Desabafa estratégias, né? Eu me lembro de um filme de contos de fadas, assim, né? Acho que, se não me engano, é aquele do Pequeno Polegar. Daí os pais desse Pequeno Polegar tinham uma estratégia. Quando eles ficavam bravos um com o outro, que eles brigavam. E você sabe que o problema da briga é que um dos problemas da briga é a dificuldade que um e outro têm de admitir lá, né? Baixar a guarda, sabe? Ser humilde, né? Então aí cada um é mais orgulhoso do que o outro. Isso acontece muito. Então eles faziam o seguinte, tinha 2 pombinhos, aí os pombinhos, quando eles brigavam, eles colocavam os pombinhos, né, de costas um pro outro, aí um chegava lá e punha o pombinho na posição, aí o outro olhava, já sabia, vinha e punha o pombinho na posição, que já sabia que podia entrar, entendeu? Que o terreno já não estava mais minado. Mas você sabe o que é? Muitas vezes no casamento, um dos cônjuges, ou os dois, tem dificuldade de verbalizar. A Valdete está dizendo que isso não é marido, isso é um anjo. A verbalização, ela não está só no diálogo, ela está até na expressão da questão da sexualidade. Então, se você tem dificuldade de verbalizar, usa símbolos. Essa questão que a Márcia usou, tem gente que usa o cisne, né? Põe o cisne virado no pescocinho, encontrar no outro. Então, usa símbolos, usa alguma coisa que é mais prática e que resolve do mesmo jeito. Porque muitas vezes a verbalização, ela já vem carregada de emoção, aí costuma querer ferir o outro e aí desanda, né? Então, a dica central de hoje é resgate a amizade, para quem sente que a nota da amizade já está de 6 para baixo, ok? Se está de 6 para baixo, gente, vamos resgatar a amizade. Se a sua nota da amizade está de 7 para cima, vamos intensificar essa amizade, porque 7 pode virar 8, 8 pode virar 9. Se a sua nota já é 10, teve gente aí que deu 10, parabéns pelo 10, mas o fato de ter 10 não é perene, não é eterno. Então, vamos trabalhar para que esse 10 permaneça? O fato é, todos temos que trabalhar. E qual é a ação que você pode ter hoje? Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Dia do trabalho, vamos trabalhar! O que você pode fazer hoje em benefício ou do resgate da amizade ou do fortalecimento da amizade? Mas bem no início da live alguém entrou falando que a relação não tá boa, né? Com risco de separação, e mais algumas pessoas foram falando também, né? A gente não leu todos os comentários, depois eu vou entrar no privado e responder a vocês, né, que fizeram os comentários. Nós queremos agradecer, né, a participação de cada um e cada uma que foi falando aí. Então, mas algumas outras pessoas também falaram que estão passando por fase difícil na relação, né? Crise na relação, risco de separação, desejo, né, de repente não dar continuidade. E o fato é que a qualquer momento que você quiser resgatar a amizade, é possível. E, gente, vou falar de verdade, eu já acompanhei muitos casais em processo de separação, em processo de divórcio. Até para divorciar é importante ter amizade. Porque às vezes a relação chega no ponto final. Ok, tudo bem, sem drama, vamos lá. Existe o ponto final da relação também? Pode existir.
já acompanhei muitos casais, mas até para divorciar, quando a amizade se preserva, tudo se faz com maior tranquilidade, com maior saúde. Quando não se preserva a amizade, gente, até o divórcio é um espaço de doença. Tem casais que são divorciados aí há 10, 15, 20 anos e ainda estão doentes, já não moram mais juntos, já não se veem mais, não se falam mais, nem se falam, mas continuam adoecidos. Por quê? Porque a amizade, ela é salutar em todas as situações. Mas eu creio que muitos casamentos que se desfazem, se a amizade fosse resgatada dentro da relação, eles não teriam sido desfeitos. Porque eles teriam, como amigos, como cúmplices, vivido a experiência da dor, do sofrimento, chegado a um meio termo e amadurecido. Porque depois que passa a crise, a gente muda, a gente melhora, a gente amadurece. Uma questão interessante, pessoal, é que, pelo que nós estamos ouvindo da Márcia, é que nós não podemos ser movidos só pela paixão e pela emoção. Nós temos que ser movidos pela razão. E quando o próprio Jung ele fala que até a metade da nossa vida, a maioria das nossas escolhas são inconscientes, é porque elas vêm pela emoção, pelo sentimento. Uhum. Eu gosto ou eu odeio, né? Então assim, decisão consciente é o quê? Eu gosto e eu quero manter o relacionamento com essa mulher até os últimos dias da minha vida. Então, isso traz pra gente a necessidade de nós termos decisões conscientes, né? Com base assim, ó, eu quero. Mesmo que a emoção esteja querendo dizer o contrário. Por exemplo, nós vemos alguém falando assim, ó, eu fiquei casado tantos anos, mas de um tempo pra cá, eu tô muito triste com ele. E o que você quer? Conscientemente, porque se você for olhar a sua emoção, a emoção não vai ajudar muito, porque a emoção ela está muito ligada ao inconsciente, a coisas da alma, e ela vem, toma a frente e é poderosa e forte. Só que eu não sou movido por alma, eu sou um ser inteligente, existe razão aqui também. Uhum. Não é só um rostinho lindo, né? Oh, não é só um rostinho lindo. É preciso usar a inteligência. É bom para mim, sendo bom para ambas as partes. Então nós vamos buscar restaurar aquilo que antes era lindo, que talvez agora não esteja tanto. Bom, a gente vai fechando por aqui e alguém fez a pergunta, né? E como manter essa amizade, né? Vamos fazer o seguinte. Hoje, nessa live, a gente já deu algumas dicas, né? Eu usei algumas palavras, né? Eu falei assim, olha, presta atenção nisso, isso aqui é uma chave, né? Eu fui dando algumas tarefas, faça isso, pense naquilo. Então, essas são formas de resgatar a amizade. Mas, para essa pergunta tão objetiva que foi feita aqui, né? Deixa eu ver, foi a Neide, é isso, Esteves? A Neide Esteves, como manter a amizade? Para essa sua pergunta tão objetiva, eu vou me comprometer de escrever um post sobre isso, tá? Vou fazer um post e vou escrever um texto sobre isso e vou publicar amanhã aqui no nosso Instagram, Coisas de Casal. E quem está nos acompanhando pelo Instagram do Lindomar, gente, vai lá pro Coisas de Casal, comece a seguir o Coisas de Casal, porque logo a gente não vai transmitir mais pelo do Lindomar, a gente vai transmitir exclusivamente pelo Coisas de Casal, tá? Então se você ainda não está inscrito lá no Coisas de Casal, corre! Corre! Para vocês que estão chegando por aqui, eu quero dizer assim da minha felicidade de ter cada um e cada uma de vocês. Esse projeto Coisas de Casal já é um projeto que nós desenvolvemos há um tempo. Nós temos no YouTube um canal do Instituto Logos, né? Instituto Logos é a nossa empresa, onde nós atuamos como psicólogos, né? Mas o Instituto Logos também trabalha com cursos, com consultoria, tem outros serviços que nós desenvolvemos no Instituto Logos. Então a gente tem um canal do Instituto Logos no YouTube e lá tem uma playlist Coisas de Casal e tem um tantão de conteúdo lá, muitos vídeos falando de muitos temas. Então se você for aqui na bio do Coisas de Casal, você vai encontrar o link para entrar no YouTube e dentro do YouTube você encontra a playlist do Coisas de Casal, né? Então tem vídeo falando sobre ciúme, tem vídeos falando sobre como se relacionar com a sogra, tem vídeo falando sobre como... Tem sobre a sogra? A melhor pessoa não fala bem. Você tá quase me conquistando nessa sexta-feira, você não fala besteira. Tem vídeo falando sobre
sexualidade, tem muitos temas lá e a gente vai continuar produzindo muita coisa aqui no Coisas de Casal. Então fica a minha promessa, amanhã eu vou colocar um post com um texto falando sobre como manter a amizade, com uma pergunta bem objetiva aqui, tá? Gratidão pela participação de vocês, tenham uma sexta extraordinária, onde vocês tenham atitudes para resgatar a amizade. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais.